também, né? Você vê como é que aqui em cima faz pequeno calor. Isso é muito bom. Estamos no mês da família. Tivemos, para quem não foi e veio hoje, um passeio maravilhoso na sexta-feira, no sítio Recanto. Era uma paz terrível lá, né? Oh, coisa boa, né? Quem não foi, perdeu. Ano que vem tem mais. Pode tirar foto, não tem problema não, eu faço pose. Estamos no mês da família. Isso é uma maravilha quando nós podemos parar para pensar na família. E como eu também costumo dizer sempre, mês da família não é só mês de maio. Mês da família é todos os dias. Se é que eu posso dizer isso. Mês da família é todo dia, não é, tia? Ou você só é marido, esposa, filho, mãe, pai, um mês só durante o ano, o resto não. É assim que funciona? Não. Então, temos que pensar na família como algo todos os dias. E não é só aquele que está casado e que tem filhos. Às vezes você tem seu pai, tem sua mãe, ou seja, está casado, casada, mas tem seu pai e tem sua mãe viva. Ou então solteiro, tem seu pai e sua mãe viva. Ou então viúvo, tem seus filhos, ou viúva, né? Tem seus filhos, netos, e você tem uma família. Você tem a sua casa em si e tem aqueles que estão ao seu redor. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre família, ela também fala não só da casa, quatro paredes, aqueles que ali estão. Ele fala também de algo muito maior. Por exemplo, quando a Bíblia fala que você e eu somos responsáveis pelos nossos mais velhos, nossos pais, ela está falando de quê? Filho para com os pais, não só aqueles que são solteiros, que moram dentro da casa ainda, mas aqueles que já casaram e já foram para suas casas, né, já tiveram lá seus filhos ou não, mas tem seus pais vivos, você tem que ter a responsabilidade com eles, cuidar deles. O mundo está meio estranho, a gente sabe disso, e às vezes parece que os pais vão ficando mais velhos e ainda têm a incumbência de cuidar dos seus filhos. Às vezes casados, porque a situação está complicada. Até entendo isso, né? E isso é importante também, a gente dá assistência quando necessário. Eu não digo criar filhos que não querem nada com nada. Isso aí não, é diferente. A Bíblia até fala sobre isso. Mas não vou falar isso hoje, pensando exatamente esse detalhe de conduta, mas sim como um modo mais amplo. Família, casa, família, parentes, família, aqueles que estão ligados pelo sangue ou adotados também. Quantos aí têm seus filhos, mais filhos do coração, que o pessoal diz, né? Então são pais e mães, né, do coração. Também vale. Então vamos ler mais uma vez o texto de Gálatas 6:7. E eu quero que você leia, e eu sempre falo isso, né? Devemos ler com bastante atenção o que nós estamos lendo. Não ler por ler. Como quem lê uma placa, uma cartaz e passou 2 minutos e acabou de esquecer tudo. Não. Leia com atenção. Vamos lá. Leia. Muito bem. O que a primeira fase tem a ver com a segunda? De Deus não se zomba. E o que eu plantar, isso eu vou colher. Você consegue enxergar o que a primeira frase tem com a segunda? Sim ou não? Olha, eu fiquei agora preocupado. Então, vou ajudá-los. Vamos ler todo o texto para a gente entender o que esse versículo quer dizer para a gente.
Gálatas 6, de 1 a 10. Gálatas 6, de 1 a 10, Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, a igreja da Galácia, e esse texto serve também para a família. Porque, afinal de contas, a igreja é uma grande família. Se é uma grande família, vamos pegar esse texto e trazer para a nossa casa, né? Então, vamos lá, de 1 a 10. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sentado e instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Por isso que eu falei que ele está falando para a igreja, e para a igreja podemos trazer para nós nesse texto, né? Vamos lá. Como vocês sabem, eu sou adepto daquele negócio de estudar palavra por palavra, né? Vamos fazer hoje um estudo diferente. Desse texto todo, desses 10 versículos, está dividido em 3 partes. Os 2 primeiros versículos, não fechem a Bíblia, mas eu vou pedir, a mídia já está instruída lá, né? A minha sobrinha muito habilmente vai fazer isso para a gente, né? Os 2 primeiros versículos, Paulo faz uma introdução do que deve ser. Como deve ser a nossa prática. Os próximos 4 versículos, nós vamos ver Paulo dizendo o que você não deve fazer. O que você precisa entender para que as coisas aconteçam. E nos últimos 3 versículos, Paulo vai dizer onde você deve buscar para que as primeiras coisas, os primeiros 2 versículos, possam ocorrer. Entendeu? Se não, acompanhem o que vai lá. Vamos ler de novo o primeiro versículo. E aí, vou parando, tá? Vou parando para explicar para você o que Paulo está querendo dizer. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, você tem alguma versão aí, pode ter de repente, que está algum pecado, ou alguma falta, ou alguma ofensa. Não sei se você tem alguma versão que tem essas palavras. Dá tudo no mesmo. A palavra que Paulo está usando aqui no grego quer dizer deslize, ou cair. Então vamos entender o que Paulo está querendo dizer para a gente. Se alguém for surpreendido em alguma queda, ou um deslize, ou algum pecado, ou alguma ofensa, ou alguma falta, o que você deve fazer? Vocês, diz ele, que são espirituais, deve fazer o quê? Restaurá-lo. A palavra aqui também, algumas versões, é corrigir, outras encaminhar, que quer dizer emendar, ou equipar, ou colocar em ordem, ou fortalecer, ou completar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você viu alguém caído? Você achou alguém aí que caiu? Teu marido caiu? Tua esposa caiu? Teus filhos caíram? Teus pais caíram? Tua mãe caiu? Teu pai caiu? Alguém caiu? E quando ele fala em caiu, você lembre bem, é que deslizou, fez algo errado. O que você vai fazer? Tratá-lo dele, restaurá-lo. É interessante que muitos dos nossos lares hoje, quando alguém erra,
O que acontece com o outro? O pastor até Marco Vinícius falou um negócio hoje interessante, né? O que alguém faz com o outro? Errou. E aí? Não entendi nada. Paga pelo erro. Cai em cima. Cai de pau. Errou. Cai de pau em cima dele. Está errado. Você também não devia ter feito? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não é assim que a gente faz? Eu digo a gente porque eu também faço isso. Não estou imune a isso. Todos nós temos um grave defeito. Quando alguém erra, que magoa às vezes a gente cai em cima. O pastor Marco Vinícius de manhã falou assim, tem gente que até anota numa agenda especial de faltas do seu cônjuge, dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, e sai anotando tudo para daqui no futuro, numa outra situação parecida, ele traz, porque você fez, porque você falou, porque você disse, porque você é aquilo, você é aquilo outro. Complicado isso, né? Todos nós fazemos isso. Mas Paulo diz que você deve fazer o contrário, você deve o quê? Emendar, restaurar, equipar, colocar em ordem, fortalecer, completar. Vai ver que aquele problema que levou ele a cair, você ajudando-o, não vai cair mais. Mas Paulo fala mais, não é só isso. Ele diz que deve restaurá-lo com o quê? Bia, por favor, deixa o versículo aqui para o pessoal não perder. Restaurá-lo com o quê? Mansidão, ou, em algumas versões, brandura, ou seja, gentileza, bondade, espírito ou bondade de espírito ou humildade. Não é chegar e fazer, né? Você tem que melhorar, você tem que se corrigir, você tem que não sei o quê. Só nessa palavra agressiva você desmonta o outro. Quando a Bíblia fala, por exemplo, vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, não entendi essa expressão quando você pega o seu filho que fez alguma coisa errada e você vai castigá-lo. Aí alguém diz que você está provocando a ira do filho. Muitas das vezes até está, porque você está aplicando um castigo de forma violenta. Não estou dizendo que não deva corrigir os filhos, não é isso. Mas de forma violenta. Isso traz uma verdadeira situação perigosa. Perigosa. Por que perigosa? Porque você provoca no outro uma reação. Diz aí o pessoal, algumas pessoas, umas frases aí de guerra, né? Que a melhor defesa é o errado. Essa frase vocês aprenderam errado. Eu fiz uma pesquisa sobre essa frase. Essa frase, em algumas situações, pode até acontecer, mas não é essa a frase certa. A melhor defesa é o recuar. Tem aqui o campeão, esqueci qual é a luta, tá? Sul-americano, brasileiro, o camarada vai longe. Ele pode dizer para a gente, melhor ainda, que quando ele aprendeu, com certeza, o sensei dele falou isso. A melhor defesa numa situação de crise é o quê? Recuar, afastar, sair de perto. Por quê? Porque você tem naquele momento um instante de fazer o quê? Refletir. Algum momento que você ali vai poder, então, recuando, buscar ver todo o quadro e poder ajudá-lo. A criança errou, você vai corrigir. Muito bem. Com mansidão. Porque senão depois ele vai ficar com raiva de você e vai partir para cima de você de uma maneira terrível. Você criou um monstrinho sem querer, de repente, ali naquela hora de corrigir. O marido errou, aí você vai com toda em cima. A esposa errou, você vai toda em cima. Você está criando problema, meu filho. Está criando problemas sérios. Porque as pessoas, e todos nós erramos, precisam entender que é necessário a mansidão, não sou eu que estou falando, é Paulo, inspirado por Deus, que a mansidão é um fator importantíssimo para que possa haver
a restauração. E ele continua dizendo, cuide-se, porém, o quê? Cada um... Vocês estão lendo bem, gostei de ver, está todo mafiado. Cuide-se, porém, cada um de não ser... Sabe o que ele está falando aqui? Sabe o que ele está fazendo isso aqui? Você errou, também vou fazer igual. Isso é um capetinha falando no teu ouvido, ó, tá vendo? Ele traiu, trai também. Ele fez, ela fez, faz também. Pague com a mesma moeda. Mal com mal. Mas você me fez lembrar aquele versículo maravilhoso. Que a gente deve pagar o mal com o quê? Você faz isso? Não fale nada, não pisque, não diga nada, não balance a cabeça para que o outro não possa ver. Muito bem. Nós somos tentados. Eu sou tentado, minha esposa é tentada, meus filhos são tentados. Em situações adversas, nós somos tentados a fazer exatamente isso, pagar o mal com o mal. Você fez? Eu vou fazer. Você falou? Eu também vou falar. Eu também tenho meus direitos. Aí entra naquela história dos direitos. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque em vez de ajudar na restauração, você leva para a destruição. Quantos lares são desfeitos? Quantas famílias são destruídas? Filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra esposa, esposa contra pai, e depois chega no final e vai dizer assim, não sei o que aconteceu. Realmente, você não sabe, você simplesmente criou uma situação tão grande que você nem imagina que destruiu a tua casa. Aqui a gente pode fazer um parênteses, né? A Bíblia diz que a mulher sábia e a tola, olha que responsabilidade da cabeça de vocês, mulheres. Porque na Bíblia não tem nenhum texto que diz o homem sábio constrói e o homem tolo destrói. Não tem. Olha que grande responsabilidade. Estava conversando com a irmã Odete hoje pela manhã. Cadê a irmã Odete? Está aqui na minha frente. Desculpa, não vi. É o tamanho. Eu estava conversando com a irmã Odete, aí ela falou assim, tem horas que parece que a mulher vira, além do pescoço, a cabeça. É realmente sabedoria. Não de comando, mas de saber ajudar o comando. Saber lidar com a situação. Sabedoria. Sabedoria. É importante. Peça a Deus, que Deus a todos dá. Versículo 2. Aí ele continua dizendo, levem. Né? Levem. Quando eu leio leve, você entende, não entende? O que é levar? É pegar, é isso aí. Pegue com a sua mão. Não é com a mão do outro, é com a sua mão. Pegue com a sua mão o quê? A palavra fardo aí, você pode até dizer que palavra estranha, eu sei o que é, mas talvez você não compreenda toda ela. Leve com a sua mão, pegue com a sua mão a opressão, o peso, a preocupação de quem? Dos outros. Não é o seu não, tá? É dos outros. Ou seja, do lar. É os filhos que olham para os pais e vão ajudá-los a resolver esse problema. É o esposo que olha para a esposa e diz, vou ajudá-la a resolver esse problema. É a esposa que vira para o seu marido e diz, vou ajudá-lo neste problema. É os pais olharem para os filhos e dizerem, eu vou ajudá-los nesse problema. São os avós, também podemos colocar assim, vou ajudar os meus netos com esse problema. São os netos que viram para os seus pais, para os seus avós e dizem, vou ajudá-los nesse problema. Essa visão ampla deve acontecer quando você coloca a mão neste problema, no fardo. Mas é que interessante. Quando ele fala além um dos outros, a palavra grega aqui quer trazer a ideia de reciprocidade. Você faz, assim como ele faz. Recíproco. Você deve pegar de forma mútua, os dois, a família, o lar, e fazer com que a coisa funcione de forma recíproca, de forma mútua.
Para quê? Para que o quê? O texto fala. Para quê? Hã? Obrigado. Muito obrigado. Para quê? Para cumprir com a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Você conhece qual é a lei de Cristo que fala sobre isso? Isso. Só podia ser minha esposa. A João 13:34. O que diz João 13:34? Você conhece? Um novo mandamento vos dou. O quê? Esse versículo parece bonito, e é. Parece fácil, mas não é. Sabe por quê? Porque a medida que você ama deve ser a mesma que Deus te ama, que Jesus Cristo te ama. A medida é essa. Aí você fala, puxa, é covardia, porque eu não vou conseguir fazer como Cristo fez. Aí eu vou fazer para você uma observação muito grande. Se fosse impossível, Jesus Cristo não teria dito isso. Ele talvez dissesse assim, ó, um novo mandamento vos dou, se possível for, que amem uns aos outros. Ou ele poderia dizer, olha, tentem de alguma forma amar uns aos outros. Não, ele não fala isso. O que ele fala? Amem. Ele está dando uma ordem. Ou não é uma ordem? Amem. Não me interessa. Amem. Mas ame como eu te amei. E como é que ele amou? Deu a sua vida. Aqui agora um parênteses para os maridos. A Bíblia fala que vós, marido, fazer o quê? Amar as suas esposas, como ele amou a sua igreja. Então, maridinhos, aí pense bem se vocês estão amando. E veja, amor não é sentimento. Já falei isso aqui uma vez. É ação. Gravou, irmão Marcos? Gostei. É ação. Amor não é sentimento. Eu estou sentindo. Você não está sentindo nada. O amor é ação. Por isso Cristo morreu na cruz, porque ele me e te amou. Qual é a ação que você tem demonstrado para com a sua esposa, para com seus filhos? Qual é a ação? Você tem que refletir. Se você não consegue refletir em cima deste amor, assim como ele fez, como você vai conseguir amar quem está em sua casa? Vou dar um exemplo de Cristo. Um exemplo simples. Judas, o traidor. Já falei várias vezes, daqui a pouco nós estaremos realizando a ceia. Judas, o traidor. Quando chega com aqueles soldados para prender Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fala para Judas quando Judas chega perto dele? Amigo. Ele não fala assim, seu traidor. Ele não grita lá, esse cara aí não presta. Muito pelo contrário. Ele ainda disse para Judas, antes, quando estava celebrando a ceia, ele disse, vai fazer o que tem que ser feito. Vai. Tem que ser feito? Vai. Ele poderia ter não dito isso. Ele poderia. Você sabendo que uma pessoa te trairia, te levando a situações terríveis, você diria para esta pessoa, meu amigo? Percebeu? É difícil. Isso que eu falei. Mas não é impossível. Daqui a pouco a gente vai pensar como isso vai funcionar nas nossas vidas. E aí, então, agora, Paulo, nos próximos versículos, voltando a Gálatas, no versículo 3, Paulo vai explicar as coisas de uma outra forma. Por que estas coisas não acontecem? Olha só. Primeiro, as pessoas se consideram o máximo. Eu sou maior, eu sou superior, eu sou mais espiritual, o mais santo, o mais perfeito. Veja lá, se alguém se considera alguma coisa, diz ele, sendo o quê? Nada. Engana-se a si mesmo.
Às vezes nós achamos, no nosso relacionamento, dentro de casa, pais para com os filhos, filhos para com os pais, avós para com netos, e assim por diante, esposo para com esposas e esposas para com seus maridos, às vezes nós achamos que nós somos mais do que eles. Sou mais santo. Eu não minto. Eu não engano. Eu não traio. Eu não roubo. Eu não mato. Você lembra que o pastor Marcos falou assim na mensagem dele? Às vezes você mata com palavras, né? Eu não sei com quem eu falei, eu acho que foi com o Marlon. Foi no nosso passeio, estava falando sobre os 10 mandamentos, estava conversando uma hora com ele, eu falei assim para ele, às vezes o mandamento está escrito lá, não matarás, mas você mata não só tirando a vida, também é matar, mas você mata com palavras. Isso é uma quebra de mandamento também. Como é que é matar com palavras? Quando você usa, às vezes, palavras certas, palavras verdadeiras, mas com força de espada. Machuca e mata. Ah, mas eu só sei falar a verdade. E que continue assim, fale a verdade. Mas eu sempre digo, existem dois meios de se falar uma mesma verdade. Com amor, com brandura e com raiva, como quem quer enfiar uma espada no. Isso mata a pessoa. Isso mata. E Paulo, ele diz assim, você que se considera alguma coisa sendo nada, você está se enganando. Ou seja, em outras palavras, não pense que você é o máximo, o perfeito, o mais sábio, o mais santo, o mais espiritual. Não pense isso de você. Não, ele está falando, não pense. Não pense isso de você. E o texto, estou pegando uma porção de palavras do irmão Marcos, acho que ele pegou a minha mensagem. Ele falou assim, tem um texto na Bíblia lá, que você não deve querer tirar o cisco do olho do seu irmão quando no seu olho tem uma verdadeira trave. Já viu esse texto? Foi lido hoje, né? É, Lucas, isso aí. Não tire do outro, não queira tirar do outro um cisco quando no seu olho tem o quê? Uma trave. Não dá. Você sabe o que é uma trave? Mas aquele negócio que o pessoal joga bola, tem lá a rede lá atrás, na frente, né? Tem um negócio lá, um cano, né? Aquilo é uma trave. Imagine um negócio daquele no teu olho e você querendo tirar um cisco do olho do teu irmão. Vai conseguir? Vai? Você não está enxergando nada? Porque tem uma trave? Como é que você vai conseguir tirar do olho do teu irmão? Ah, mas eu estou certo. Eu falei assim, tudo bem, se você está certo, ótimo. Mas saiba como fazer. E não de maneira arrogante, se achando o máximo. Segundo, versículo 4, tem pessoas que têm dificuldade de se autoavaliar, porque não querem ver o seu estado, as suas falhas. Você tem falha? Não precisa dizer. Eu sei que tem mesmo, eu também tenho. E aí Paulo diz, cada um, faça o quê? Cada um examine os próprios atos. Não é você examinar a vida do outro, não. Não é você querer examinar a vida daquela pessoa, não. Não. É você examinar a si mesmo. Hoje, quando participarmos da ceia, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então poderá, com orgulho, dizer o quê? Interpretação de texto. Vamos lá. Professores de português sabem como é que esse negócio funciona, né? Poderá se orgulhar do quê? De si mesmo. Como assim, pastor? Acabou de dizer que não tem que ter autoestima. Não, você vai se ver. Você vai se examinar. E vai ter orgulho em dizer, sou igual a todo mundo. Vai ter orgulho em dizer, não sou melhor do que ele ou do que ela. Não sou melhor do que meus filhos, não sou melhor do que minha esposa, não sou melhor do que meu marido, não sou melhor do que meus pais. Somos iguais. Com orgulho você pode dizer isso. E Paulo disse isso, né? Miserável homem, o apóstolo Paulo. Se eu for pensar em hierarquias espirituais, o apóstolo Paulo está aqui e eu estou aqui. Mas só que Paulo diz, miserável homem sou. Se ele disse isso, imagino eu. Estou mais abaixo ainda do que eu pensava. Não, o que a ideia é, todos nós somos iguais. Aquele ditado é muito bonito. Não taque pedra na casa do vizinho, porque teu telhado também é de vidro. Todos nós temos telhados de vidro.
Então você se examina. Antes de chegar a querer tirar o cisco do olho do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, antes disso, examine-se, pois, a si mesmo. Mas o problema é que quando eu olho para mim mesmo, eu vou ver o quê? Quem eu sou, os meus defeitos. E isso eu não quero ver. Aí eu vou apontar para o outro. Eu não estou afim de ver meus defeitos. Se você trabalhar, por exemplo, um dia for no presídio, você vai encontrar uma opção de inocente. Aliás, todo mundo é inocente, né? Culpado é a sociedade, culpado é a situação financeira, culpado é o presidente, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado. Todo mundo é culpado, menos ele, tadinho. É uma vítima da circunstância. Né? Mas por que ele faz isso? Por que ele diz isso? Porque ele não quer que ninguém veja quem ele é, o que ele fez. Isso é fato. Então, olhe primeiro para você, examine-se você primeiro, para depois você agir. Corrija primeiro o seu problema. Corrija primeiro a sua dificuldade. E aí Paulo vai dizer uma coisa interessante agora no versículo 5, preste atenção. Olha o que ele diz aqui. Pois cada um levará a própria... Peraí, Paulo na frente disse que cada um leve a carga uns dos outros. E agora ele vem dizer que cada um leve sua carga. E entenda o que Paulo quer dizer, por favor. Cada um será responsável pelo seu próprio pecado. Vou dar um exemplo. Adão e Eva. Adão e Eva. Adão pagou pelo pecado de Eva? O que você acha? Ele teve o castigo dele. Eva pagou pelo pecado de Adão? Ela teve o castigo dela. Cada um teve o seu castigo. E cada um, a Bíblia diz, prestará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, em outras palavras, cuide da tua vida para poder ajudar o outro. Não queira ser mais que o outro. Lembre-se que você vai dar conta da tua vida para Deus. Não queira ser mais marido, mais mulher, mais como se fossem os melhores. Não queira. E aí vem o versículo 6, outra coisa interessante. O que está? Né? Aquele que está o quê? Sendo o quê? Na palavra, não é nas ideias humanas, mas sim na palavra, deve fazer o quê? Isso aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você está entendendo o que eu estou explicando para você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? É como se ele parasse no meio do caminho e dissesse, você quer que eu desenhe? Como se ele dissesse isso. Então faça. Faça o que você está ouvindo. Ah, mas isso é muito difícil. Aí vem o versículo 7. Agora você vai entender o versículo 7. Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Por quê? Porque se você está entendendo e não está fazendo, Deus não vai deixar barato. Ele vai cobrar depois. Deus não se deixa enganar. O que você faz, o que você não faz e deveria ter feito, aquilo que você agiu, do jeito que você agiu, Deus vai agir com você, com a mesma moeda. Ele tem esse direito. Ele tem o direito de fazer isso. Por isso que ele diz, com a mesma medida que você julgares, você será o quê? Com a mesma medida. Se você não perdoa seu marido, você também não terá perdão de Deus. Se você não perdoa a tua esposa, você também não terá perdão de Deus. Você não perdoa seus filhos, ou os filhos não perdoam os pais, terá a mesma justiça de Deus. Com certeza. De Deus não se zomba. E o que você semear, ou você fizer, você vai colher. Não é uma opção, não é uma possibilidade, mas é uma certeza. O que você plantar, você vai colher. Agora, Paulo, para caminhando para o final, os 3 últimos versículos, ele vai dizer para a gente como ter esse sucesso. Ou seja, como você consegue fazer aquelas primeiras coisas. Você lembra quais foram as primeiras coisas? Se não lembra, eu falo rápido. Se alguém cair do teu lado, ajude-o restaurando-o com mansidão. Porque você também pode cair. Você também pode cair. Então, ajude-o pegando com as suas mãos aquilo que ele tem passado os seus problemas, suas preocupações, suas dificuldades, suas quedas, e com as suas mãos ajudando com amor. Agora a gente vai entender como isso é possível.
Porque para mim, para você, talvez seja difícil, quase que impossível, mas é possível, tá? Tanto é que Paulo diz agora no versículo 8: quem semeia na carne, da carne, colherá o quê? Vocês estão cansados? Olha que eu também remédio para pagar, então estou com minha alergia atacada, né? Eu apago. Quem semeia na carne, colherá o quê? E o que é na carne? Hã? Eu estou escutando tudo. Na carne tem tudo que não presta. Contenta, destruição, malícia, inveja, vai embora. Agora, contudo, agora leia com cuidado essa frase. Contudo, eu adoro a nossa língua. Contudo, quem semeia para o Espírito. Você sabia que essa palavra para o quer dizer no grego dentro? Essa, lá no grego quer dizer dentro. Quem semeia dentro do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, em outras palavras, para que eu consiga fazer aquilo tudo que está lá no início, nos 2 primeiros versículos, eu preciso fazer com que as minhas obras, as minhas atividades, os meus pensamentos e tudo que eu faço deve ser dentro do Espírito. Porque senão consegue. Você não consegue. O diabo tenta. Você e eu somos fracos, somos falhos, somos limitados. Por isso, repito, tem muitos lares aí se desfazendo. Por que estão se desfazendo? Às vezes com anos de casados. Já viram esse negócio? Né? O pastor falou hoje do outono, né? Do outono, do inverno, né? Existe o outono, existe o inverno, existe a primavera, existe o verão. Né? Não vou repetir a mensagem dele, já pode ficar tranquilo. Mas veja, todo mundo vai passar por essas estações. Não interessa se você tem 42 anos, citou até a irmã Leila, você está de novo. Né? 42 anos, 37 da gente, 45. A minha mente é uma beleza, pode ficar tranquilo. Estou diminuindo. 37, 39, 50, 60, né, irmão Antônio? 60 anos. Que maravilha. 62 também? Eu sou bom mesmo, hein? Ainda bem que eu não sou professor de matemática. 62 anos. Todos passam pelo inverno, pelo outono, pelo primavera, pelo verão. Todos passam, todos passam. Mas vejam, interessante. Se tudo que você fizer for feito dentro do Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. O seu lar será, como nós cantamos, meu lar será o quê? Uma casa de bênção. Uma casa de bênção. E não casa onde as pessoas olham e veem dificuldades, atrós, brigas, dissensões. Isso é coisa da carne, gente. Se na tua casa só tem isso, você está, infelizmente, semeando na carne. Se marido não se entende com esposa, se esposa não se entende com marido, se filhos não se entendem com pais, se pais não se entendem com os filhos, e assim por diante vai, é porque dentro desta casa está sendo semeado na carne. E da carne, destruição. Da carne, destruição. Tem mais, versículo 9. Continua aí dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem. Vamos lá. Cansemos. A palavra cansado dá a ideia de desânimo. A palavra cansado dá a ideia de exausto. A palavra de cansado dá a ideia de esgotado. Ou seja, você não pode ficar desanimado, você não pode ficar exausto de fazer o que é gracioso. É a palavra no grego. Excelente, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, digno de honra, louvável, puro de coração.
Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Por quê? Por que nós não podemos cansar de fazer isso? E ele habita em onde? E ele habita em onde? Pois é, por isso que aquela frase diz, acabou o amor. Como? Será que o crente pode dizer, acabou o amor? Isso significa dizer, Deus foi embora do meu coração. Se é que um dia ele esteve lá, eu não posso julgar. Não existe essa, acabou o amor. O que existe é que você matou essa casa, esta família, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, porque foram plantadas na carne. E aí Jesus Cristo vem dizer que o divórcio, Deus permite, não é que ele mande acontecer, quando existe o quê? Dureza do coração do homem. A palavra ali quer dizer degeneração moral, no grego. Degeneração moral. Degeneração moral não é só traição com sexo ou coisa parecida, também não é, mas tem muito mais ali. É um câncer que às vezes você cria dentro de casa porque você não foi sábio, você não foi atento aos ensinamentos de Cristo e plantou tudo na carne. E aí aquele câncer cresce e mata a sua casa. Depois vai dizer depois que o culpado foi Deus. Foi não, foi não. O culpado foi você. O culpado foi você. Agora, aqueles que não cansam, aqueles que não se fadigam, aqueles que não ficam exaustos de praticar o bem, no seu tempo, diz ele, o quê? Vamos colher. Isso se não desistir. No seu tempo, vamos colher. Infelizmente, as pessoas querem tudo hoje, para agora. Não é isso? Essa vida de imediatismo que nós vivemos, onde tudo tem que ser para aqui e agora, né? É complicado. Quantas esposas, às vezes, pelo seu trato com seus maridos, para com seus maridos, vão colher deles lá no futuro, às vezes até na velhice, que eles se convertem. Pode ser antes também, né? Mas ela teve ali uma vida, ou vice-versa. Quantos maridos, com o seu trato, foram conseguir lá no futuro fazer com que as suas esposas se convertessem? Quantos? Quantos pais? Quantos filhos? Não podemos desistir, porque Cristo está em nós. Não podemos, vamos ficar cansados? Até cansamos, sim, às vezes, perdemos a paciência, mas não podemos pensar dessa forma. E ele conclui no versículo 10 dizendo o quê? Então ele diz assim, portanto, concluindo, fechando aqui o quadro, enquanto você tem tempo, oportunidade, faça o quê? O bem. Faça o bem. Mas faça para todos. Não é só para aqueles que te fazem bem, não, tá? É para todos. É o que Paulo diz. Faça bem para todos. E quando ele diz para todos, ele está pensando também naqueles que te ofendem. Bem-aventurados aqueles que foram ofendidos, perseguidos. Jesus fala, felizes, extremamente felizes serão esses que passaram por essas dificuldades e chegaram ao final. E aí vem as recompensas. Jesus Cristo fala no quadro das bem-aventuranças lá em Mateus, depois você pode ler com mais calma. Então, o nosso lar só é vitorioso, ou só será vitorioso, quando eu olhar para esse quadro e pensar que é possível sim, mas quando tudo for feito no Espírito Santo. E não vamos nos cansar disso, porque Cristo não se cansou de você. Ele não se cansou. Você peca todo dia. Todo dia você bota ali como se fosse um cravozinho, mais um prego na cruz, por causa do seu pecado. E, no entanto, ele não se cansou de você e nem tampouco jogou na tua cara o teu pecado. Se você pedir perdão a Deus, ele apaga de vez. Então, por que você ofende seu marido, você ofende a sua esposa, você ofende seus filhos, vocês ofendem os seus pais, só porque eles não estão de acordo com o que você pensa ou acha ou pratica? Não faça isso.
Deus não quer que você peque, mas você peca. Ele não fica satisfeito quando você peca, mas você peca. Mas ele não joga na tua cara. Ele te perdoa no momento que você pede perdão. No momento que você pede desculpa, no momento que você diz errei, vou tentar mudar. Não faça isso. Não use da sua boca uma espada para destruir o seu lar. Quantos lares, repito, estão sendo destruídos porque nós não temos sabedoria no falar, sabedoria no agir. Quantos maridos, quantas esposas estão caindo cada vez mais no afastamento espiritual, principalmente também no espiritual, porque, infelizmente, cansam de serem ofendidos e maltratados em seus lares. Não faça isso. Não faça isso mesmo. Então, vou repetir para os irmãos. Se alguém errar na sua casa, junto contigo, se alguém errar, faz o seguinte, ore por ele, trabalhe para restaurá-lo e com mansidão, trate dele, trate dela, trate com mansidão, com bondade e não queira ser tentado, não se deixe tentar, não se deixe tentar querendo revidar, como muitos fazem. Não faça isso. Tenha cuidado, pense nisso, porque o segredo da vitória está aqui, irmão, está aqui, na palavra de Deus. Não só nesses versículos que nós lemos de 1 a 10 de Gálatas 6, não, a Bíblia toda. Então o segredo da vitória está ali. A Bíblia toda. Viva o que a Bíblia te ensina, pratique o que a Bíblia te ensina, porque Deus será louvado na tua vida. Deus será louvado nas suas atitudes. E é para isso que nós estamos aqui, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos passar então para a celebração da ceia? Vamos pedir aos nossos irmãos diáconos que venham até aqui à frente e convido os nossos irmãos e amigos que estejam em comunhão com suas igrejas em Cristo Jesus, a participarem desse momento. Se você não está em comunhão com a sua igreja, ou então você não faz parte de nenhuma igreja de Cristo, não está em comunhão com Deus, não é uma nova criatura, não convido você a participar, porque esse momento é feito para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, para aqueles que estão em comunhão com Cristo. Quando eu digo igreja, eu não digo instituição, eu digo corpo de Cristo. Né? Então, eu convido você a participar. Aqueles que não, eu convido a não participar, porque a Bíblia diz isso. Porque aquele que come e bebe sem discernimento do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação, né? É para o seu próprio bem. Vamos orar então nesse momento? Né? Obrigado. Vamos orar, nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E agora, quando estaremos